Carolina Mendes tinha 27 anos e trabalhava como secretária executiva na Montenegro Incorporações há exatos 3 anos, ocupando uma mesa discreta no 12º andar do edifício corporativo mais moderno da Avenida Paulista. Todos os dias ela chegava pontualmente às 7h30 da manhã, sempre impecavelmente vestida com ternos discretos, em tons neutros, que comprava em liquidações de lojas populares, cabelos castanhos presos em um coque profissional perfeito, maquiagem leve, que realçava seus olhos amendoados, sem chamar muita atenção, e uma postura de eficiência silenciosa que a tornava praticamente invisível, apesar de sua competência excepcional. Carolina era responsável por gerenciar agendas complexas de 3 diretores diferentes, organizar reuniões estratégicas com dezenas de participantes, preparar apresentações detalhadas para clientes importantes e essencialmente manter o departamento funcionando perfeitamente, através de sua atenção meticulosa aos detalhes e sua capacidade impressionante de antecipar necessidades, antes mesmo que fossem verbalizadas. Ela era o tipo de funcionária que todos consideravam indispensável, mas que poucos realmente notavam como pessoa individual com vida, sonhos e sentimentos próprios, além de sua função profissional. A vida pessoal de Carolina era tão discreta e organizada quanto sua presença no escritório. Ela morava sozinha em um apartamento pequeno mas aconchegante em um bairro de classe média, na zona leste de São Paulo, dividindo seu tempo livre entre leituras vorazes, de romances que comprava em sebos, aulas de yoga, em um estúdio comunitário perto de casa, e ligações semanais para a família, que ainda vivia no interior do Paraná, de onde havia saído aos 18 anos em busca de melhores oportunidades na capital. Carolina havia se formado em administração através de muito sacrifício, estudando à noite, enquanto trabalhava durante o dia em empregos temporários, e conquistado a posição na Montenegro Incorporações, depois de dezenas de entrevistas frustradas em outras empresas. Ela não tinha namorado há mais de 2 anos desde que terminou um relacionamento de 5 anos, com um colega de faculdade, que decidiu aceitar uma proposta de trabalho no exterior, e não quis que ela o acompanhasse. Desde então, Carolina havia se dedicado quase exclusivamente ao trabalho, construindo uma reputação sólida de confiabilidade e excelência, que era reconhecida por todos os colegas, mas raramente resultava em promoções ou aumentos significativos de salário. Dante Montenegro tinha 35 anos e era vice-presidente executivo da Montenegro Incorporações, empresa fundada por seu avô há 60 anos e agora uma das construtoras mais respeitadas do país, com projetos em 12 estados brasileiros. Alto e imponente, com porte atlético mantido através de treinos diários, com personal trainer particular, cabelos negros sempre perfeitamente cortados, olhos escuros intensos que intimidavam subordinados durante reuniões tensas, e um estilo impecável que incluía apenas ternos sob medida de marcas italianas, caríssimas, e relógios suíços, que custavam mais do que o salário anual de Carolina. Dante era conhecido no escritório como um chefe exigente mas justo, extremamente focado em resultados e performance, com pouca paciência para desculpas ou incompetência, mas também generoso em bonificações, quando projetos eram completados com excelência. Ele passava por Carolina todos os dias a caminho de seu escritório no canto do andar, às vezes murmurando um bom dia genérico, sem realmente olhar para ela, outras vezes completamente absorto em ligações telefônicas urgentes, ou lendo relatórios em seu tablet, enquanto caminhava, nunca realmente registrando sua presença além de uma vaga consciência de que havia alguém sentado naquela mesa que aparentemente mantinha coisas organizadas. A vida de Dante havia sido completamente transformada 5 anos atrás, quando sua esposa Isabela faleceu em um acidente de carro trágico, que também feriu gravemente a filha do casal, deixando Dante viúvo aos 30 anos, com uma menina de apenas 2 anos, para criar sozinho. Desde então, Dante havia se tornado ainda mais focado no trabalho, como mecanismo de sobrevivência emocional, delegando a maior parte dos cuidados diários de sua filha Sofia, para uma equipe de babás profissionais, governanta residente e motorista particular, que levava a menina para a escola particular exclusiva, e atividades extracurriculares variadas. Dante amava profundamente sua filha, mas lutava constantemente com culpa,
por não conseguir estar mais presente em sua vida cotidiana, compensando a ausência física com presentes caros, viagens internacionais, durante férias escolares, e garantindo que Sofia tivesse acesso aos melhores recursos educacionais e oportunidades de desenvolvimento que o dinheiro pudesse comprar. Ele raramente falava sobre Isabela no escritório e mantinha sua vida pessoal completamente separada do ambiente profissional, criando uma persona de executivo frio e focado, que escondia a dor profunda e a solidão que carregava desde a morte da esposa. Carolina estava perfeitamente consciente da existência de Dante, mas aceitava sua invisibilidade aos olhos dele como parte natural da dinâmica hierárquica corporativa. Ela ocasionalmente ouvia colegas comentando sobre a tragédia na vida pessoal dele, sobre como ele havia se tornado ainda mais workaholic depois de perder a esposa, e sobre as dificuldades de equilibrar paternidade solo com as demandas extremas de liderar uma empresa em crescimento constante. Carolina sentia empatia genuína pela situação de Dante, mas nunca considerou apropriado expressar condolências ou fazer qualquer comentário pessoal, mantendo sempre a distância profissional respeitosa que era esperada de secretárias em relação a executivos de alto escalão. Ela eficientemente gerenciava aspectos práticos da agenda dele quando necessário, sempre garantindo que reuniões fossem organizadas perfeitamente, que documentos importantes estivessem preparados antecipadamente, e que pequenos detalhes logísticos fossem resolvidos antes mesmo que se tornassem problemas, tudo isso sem nunca chamar atenção para si mesma ou esperar reconhecimento especial. A rotina previsível e organizada de Carolina foi completamente interrompida em uma tarde calorosa de novembro, quando ela estava saindo do edifício corporativo, ao final do expediente, e notou uma menina pequena chorando sozinha na calçada em frente ao prédio, claramente perdida e assustada, enquanto centenas de pessoas passavam apressadas, sem prestar atenção. Carolina imediatamente se aproximou da criança, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos da menina e perguntando gentilmente qual era seu nome e se ela estava perdida. A menina, que aparentava ter cerca de 7 anos com longos cabelos castanhos em tranças perfeitas e usando uniforme de escola particular cara, soluçava incontrolavelmente, enquanto explicava entre soluços que tinha fugido da babá durante uma discussão e agora não conseguia encontrar o caminho de volta para casa ou lembrar o número de telefone completo do pai. Carolina reconheceu imediatamente a criança pelas fotos que ocasionalmente via na mesa de Dante, durante as raras vezes que precisava entregar documentos diretamente em seu escritório. Era Sofia Montenegro, a filha do vice-presidente executivo. Carolina manteve a calma enquanto confortava Sofia, usando uma voz suave e tranquilizadora, que gradualmente acalmou os soluços da menina. Ela ofereceu água de sua própria garrafa, sentou-se com Sofia em um banco próximo e pacientemente conversou sobre assuntos triviais para distrair a criança do pânico, enquanto mentalmente avaliava as melhores opções para resolver a situação. Carolina sabia que Dante ainda estava no escritório em uma reunião importante, que provavelmente se estenderia por mais 1 hora, e considerou brevemente ligar para a recepção corporativa, para pedir que o interrompessem, mas decidiu que isso poderia criar constrangimento desnecessário e potencialmente assustar ainda mais Sofia. Em vez disso, Carolina decidiu ficar com a menina, garantindo sua segurança, enquanto tentava localizar a babá, ou algum outro responsável que pudesse estar procurando freneticamente pela criança desaparecida. Durante os 40 minutos seguintes, enquanto esperava que alguém responsável por Sofia aparecesse, Carolina manteve a menina entretida com histórias engraçadas sobre sua própria infância no interior, ensinando-a a fazer origami simples, com papéis que tinha na bolsa, e gradualmente ganhando a confiança da criança, que começou a relaxar e até sorrir ocasionalmente. Sofia revelou que havia brigado com a babá porque queria sorvete, e a babá disse que não podia comer doces antes do jantar. Então Sofia tinha corrido para longe, quando a babá estava distraída olhando vitrines de loja, e acabou se perdendo completamente nas ruas movimentadas do centro. Carolina ouviu tudo pacientemente sem julgar, explicando gentilmente que fugir era perigoso, e que a babá provavelmente estava muito preocupada procurando por ela.
Sofia admitiu que estava com medo e arrependida, perguntando se Carolina achava que o pai ficaria muito bravo com ela. Foi exatamente nesse momento que Dante saiu apressado do edifício corporativo, claramente em pânico, depois de receber ligação frenética da babá, informando que Sofia havia desaparecido há quase uma hora. Ele estava prestes a entrar em seu carro para começar a procurar pela filha, quando notou a cena inesperada na calçada: Sofia sentada calmamente em um banco ao lado de uma mulher, que ele vagamente reconhecia como alguém que trabalhava no escritório, ambas rindo enquanto faziam algo com papéis coloridos. O alívio que inundou Dante foi tão intenso que ele ficou momentaneamente paralisado, observando a filha completamente à vontade com aquela estranha que aparentemente tinha encontrado, e cuidado dela durante todo esse tempo angustiante. Quando Dante finalmente se aproximou, Sofia olhou para cima, e imediatamente correu para os braços dele, chorando e pedindo desculpas, enquanto explicava que tinha se perdido, mas que a moça legal tinha ficado com ela, e feito ela se sentir melhor. Dante abraçou Sofia com força, sentindo o coração ainda acelerado do susto que havia levado, antes de olhar adequadamente pela primeira vez para a mulher que havia cuidado de sua filha. Ele reconheceu vagamente Carolina como a secretária que trabalhava no andar dele, mas percebeu com algum constrangimento que nunca havia realmente prestado atenção nela antes daquele momento. Carolina estava de pé educadamente a uma distância respeitosa, claramente preparando-se para ir embora agora que a criança estava segura com o pai, mas Dante a deteve com um gesto urgente. Ele agradeceu profusamente por ela ter ficado com Sofia, por ter mantido sua filha segura e calma, e por não ter simplesmente ignorado uma criança perdida, como aparentemente centenas de outras pessoas haviam feito durante aquela tarde. Carolina respondeu modestamente que qualquer pessoa teria feito o mesmo, que estava feliz por ter estado no lugar certo na hora certa, e que esperava que Sofia ficasse bem depois do susto. Dante insistiu em pelo menos levar Carolina para casa como forma de agradecimento, mas ela educadamente recusou, explicando que morava longe, e que ele precisava levar Sofia para casa o mais rápido possível para tranquilizar a menina. Sofia, no entanto, segurou a mão de Carolina e pediu que ela viesse com eles, dizendo que queria mostrar para a moça legal seus brinquedos, e talvez ela pudesse jantar com elas. Dante ficou surpreso com a reação da filha, que normalmente era tímida com estranhos, e raramente se apegava tão rapidamente a pessoas novas. Carolina tentou recusar gentilmente, mas Sofia começou a ficar visivelmente angustiada novamente, e Dante percebeu que talvez seria melhor para a menina processar o evento traumático do dia na companhia da pessoa que a havia confortado. Ele renovou o convite, desta vez com mais insistência, e Carolina finalmente concordou em pelo menos acompanhá-los até a casa, para garantir que Sofia estivesse completamente calma antes de se despedir. O apartamento de Dante era exatamente o tipo de residência que Carolina imaginava, uma cobertura luxuosa, com vista panorâmica da cidade, decorada com móveis de designer, que provavelmente custavam mais do que o carro dela, obras de arte originais nas paredes, e uma equipe de funcionários domésticos que imediatamente apareceram. Quando eles chegaram, Sofia arrastou Carolina pela mão enorme para seu quarto, que parecia uma loja de brinquedos completa com estantes organizadas cheias de bonecas, jogos educativos, e uma casa de bonecas elaborada, que ocupava um canto inteiro do espaço. Carolina passou a hora seguinte genuinamente entretida brincando com Sofia, impressionada com a inteligência e a criatividade da menina, mas também notando uma certa solidão nos olhos da criança, que tinha tudo materialmente, mas claramente sentia falta de presença e atenção genuínas de adultos em sua vida. Dante observou à distância a interação entre Carolina e Sofia, notando como sua filha estava completamente à vontade e animada de uma forma que ele raramente via em casa. As babás profissionais que ele contratava eram todas competentes e qualificadas, mas havia algo diferente na forma como Carolina interagia com Sofia, algo autêntico e caloroso, que ia além de simplesmente supervisionar uma criança. Quando finalmente chegou a hora do jantar, Sofia implorou para que Carolina ficasse e comesse com eles, e Dante apoiou o pedido explicando que a cozinheira já havia preparado comida suficiente, e que seria um prazer ter companhia. Carolina estava claramente desconfortável com a situação,
Consciente de que estava cruzando linhas profissionais significativas ao jantar na casa de um executivo sênior, mas a súplica genuína nos olhos de Sofia tornou impossível recusar. O jantar foi surpreendentemente agradável e descontraído, com Sofia tagarelando animadamente sobre a escola, suas amigas e os origamis que Carolina havia ensinado ela a fazer mais cedo. Dante participou da conversa mais do que seu usual, fazendo perguntas genuínas sobre os interesses de Sofia e descobrindo detalhes sobre a vida escolar da filha, que ele não sabia, porque normalmente estava muito distraído ou cansado durante os jantares rápidos que compartilhavam. Carolina contribuía ocasionalmente com comentários engraçados ou histórias da própria infância que faziam Sofia rir, e Dante se pegou observando não apenas a alegria óbvia da filha, mas também a mulher, que a estava proporcionando alguém que ele havia visto centenas de vezes no escritório, mas nunca realmente notado como pessoa individual. Ele percebeu que Carolina tinha um sorriso genuíno que iluminava seu rosto inteiro, que seus olhos amendoados eram expressivos e inteligentes, e que havia uma warmth natural em sua presença, que criava uma atmosfera completamente diferente na casa normalmente silenciosa e formal. Depois do jantar, quando finalmente chegou a hora de Carolina ir embora, Sofia abraçou-a com força e fez Carolina prometer que voltaria para visitar novamente. Dante insistiu em que seu motorista levasse Carolina para casa, uma oferta que dessa vez ela aceitou considerando o horário tardio e a distância até seu apartamento. Durante a despedida na porta, Dante agradeceu mais uma vez Carolina por tudo que havia feito naquele dia, não apenas por manter Sofia segura, mas por proporcionar à menina algumas horas genuinamente felizes, que eram raras em suas vidas estruturadas e solitárias. Carolina respondeu sinceramente que havia sido um prazer conhecer Sofia adequadamente, e que esperava que a menina não ficasse com traumas do susto de se perder. Houve um momento estranho de prolongado contato visual entre eles, antes de Carolina se despedir e entrar no carro, deixando Dante parado na porta se perguntando por que ele nunca havia realmente visto aquela mulher antes, apesar de ela ter trabalhado no mesmo andar que ele durante 3 anos inteiros. Nos dias seguintes ao incidente, Dante começou a notar Carolina no escritório de formas que nunca havia feito antes. Ele percebia quando ela chegava de manhã sempre pontual e preparada, observava a eficiência silenciosa com que ela gerenciava múltiplas demandas simultaneamente, e ocasionalmente a ouvia interagindo pacientemente com colegas que pediam ajuda ou esclarecimentos sobre procedimentos diversos. Dante também começou a notar pequenos detalhes que anteriormente passavam despercebidos, como Carolina sempre tinha uma palavra gentil para funcionários da limpeza, que muitos executivos ignoravam completamente, como ela frequentemente trazia bolos caseiros para compartilhar na copa do andar, em aniversários de colegas, e como seus olhos se iluminavam quando discutia livros durante intervalos de café com outras secretárias. Pela primeira vez em 3 anos, Dante realmente via Carolina como pessoa completa ao invés de apenas mais um funcionário anônimo no escritório movimentado. Sofia, por sua vez, não parava de falar sobre Carolina durante os dias seguintes, perguntando repetidamente quando poderiam ver a moça legal novamente, e se ela poderia vir brincar mais vezes. Dante tentou explicar que Carolina era uma funcionária da empresa, e provavelmente estava muito ocupada, mas Sofia insistia que Carolina havia prometido voltar, e que ela sentia falta dela. A babá atual reportou que Sofia estava desenhando retratos de Carolina, e fazendo origamis que queria guardar para mostrar para ela. Dante percebeu que sua filha havia formado um vínculo emocional significativo com Carolina, em apenas algumas horas, algo que raramente acontecia com as babás profissionais ou professoras, que passavam muito mais tempo com a menina. Isso o fez questionar se talvez o que Sofia realmente precisava não era mais brinquedos caros, ou atividades estruturadas, mas sim conexões humanas genuínas, e atenção pessoal autêntica de pessoas que realmente se importavam. Depois de uma semana de Sofia perguntando incessantemente sobre Carolina, Dante tomou a decisão incomum de ir pessoalmente até a mesa dela no escritório, ao invés de simplesmente enviar um e-mail ou pedir que alguém a chamasse. Carolina ficou visivelmente surpresa quando olhou para cima e viu o vice-presidente executivo parado em frente à sua mesa,
claramente querendo falar com ela especificamente. Dante, sentindo-se estranhamente nervoso de uma forma que não experimentava desde reuniões importantes no início de carreira, explicou que Sofia não parava de perguntar por ela, e perguntou se Carolina teria interesse em jantar com eles novamente, talvez no final de semana seguinte. Carolina hesitou, claramente preocupada com as implicações profissionais de desenvolver uma relação pessoal com um executivo sênior, mas Dante rapidamente esclareceu que não havia segundas intenções, e que ele apenas queria fazer sua filha feliz, proporcionando tempo com alguém que claramente tinha criado uma conexão especial com ela. Carolina concordou hesitantemente em jantar com eles no sábado seguinte, mas apenas se Dante entendesse que ela estava fazendo isso exclusivamente pela Sofia, e não esperava nenhum tratamento especial ou favorecimento no trabalho, em decorrência dessa aproximação pessoal. Dante concordou completamente com os termos, admirando a integridade de Carolina em estabelecer limites claros desde o início. O jantar de sábado foi ainda mais agradável que o primeiro, com Sofia absolutamente radiante de ter Carolina ali novamente, mostrando orgulhosamente todos os origamis que havia praticado durante a semana e compartilhando histórias sobre escola com um entusiasmo que Dante raramente via. Carolina trouxe um presente simples mas atencioso para Sofia, um livro infantil ilustrado sobre uma menina aventureira que viajava pelo mundo, algo que claramente havia sido escolhido com cuidado, considerando a personalidade e interesses da criança. Depois que Sofia foi para a cama, Dante convidou Carolina para tomar vinho na varanda com vista para a cidade, e pela primeira vez tiveram uma conversa genuína sobre suas vidas, além do contexto de trabalho ou de cuidar de Sofia. Carolina falou sobre crescer no interior do Paraná, em uma família de classe média-baixa, sobre o sacrifício que representou mudar para São Paulo sozinha aos 18 anos, e sobre as dificuldades, e também as recompensas de construir uma vida independente, em uma cidade enorme, e às vezes hostil. Dante, por sua vez, abriu-se de forma incaracterística, sobre a dificuldade de criar Sofia sozinho, depois de perder Isabela, sobre a culpa constante de não estar presente suficientemente na vida da filha, e sobre como às vezes sentia que estava falhando como pai, apesar de proporcionar todas as vantagens materiais possíveis. Carolina ouviu com empatia genuína, oferecendo a perspectiva de que Sofia claramente amava o pai profundamente, e que presença de qualidade era mais importante que quantidade de tempo, mas também gentilmente sugerindo que talvez Dante pudesse considerar reduzir um pouco as horas de trabalho para criar mais momentos significativos com a filha. Aquela conversa na varanda marcou o início de uma amizade genuína entre Dante e Carolina, algo que nenhum dos dois havia antecipado, mas que gradualmente se tornou uma parte importante de suas vidas. Carolina começou a jantar regularmente com Dante e Sofia, inicialmente apenas nos fins de semana, mas eventualmente também durante algumas noites de semana, quando Dante conseguia sair mais cedo do escritório. Ela se tornou uma presença constante e reconfortante na vida de Sofia, ajudando com lições de casa, brincando de jogos imaginativos e oferecendo o tipo de atenção maternal carinhosa que a menina claramente ansiava. Dante observava as interações entre Carolina e sua filha com uma mistura de gratidão e algo mais profundo que ele ainda não estava pronto para nomear, uma atração crescente, que ia muito além de simples apreciação por alguém que era gentil com sua criança. No escritório, Dante e Carolina mantinham cuidadosamente uma dinâmica profissional apropriada, evitando conversas pessoais ou tratamento diferenciado que pudesse gerar fofocas ou criar desconforto. No entanto, colegas perspicazes começaram a notar mudanças sutis, como Dante às vezes parava para fazer um comentário casual com Carolina sobre algo trivial, como ele ocasionalmente sorria quando passava pela mesa dela, e como Carolina parecia ligeiramente mais relaxada e confiante em sua presença, depois de meses de interações sociais fora do escritório. As fofocas inevitavelmente começaram a circular, com especulações sobre a natureza do relacionamento entre o vice-presidente viúvo e a secretária discreta, mas tanto Dante quanto Carolina ignoravam completamente os comentários e mantinham suas interações profissionais impecavelmente apropriadas.
A situação se complicou significativamente quando a mãe de Dante, Cecília Montenegro, decidiu fazer uma visita surpresa para ver a neta, e descobriu Carolina jantando com a família em um ambiente claramente confortável e familiar. Cecília era uma mulher elegante de 62 anos que havia sido extremamente próxima de Isabela, e ainda mantinha luto pela morte da nora 5 anos depois. Ela tinha expectativas claras sobre o tipo de mulher que seria apropriada como eventual nova companheira para seu filho, e uma secretária de origens humildes definitivamente não se encaixava nessa visão. Cecília foi educada mas visivelmente fria com Carolina durante aquele jantar desconfortável, fazendo perguntas sutilmente invasivas sobre sua família, educação e ambições, claramente avaliando e encontrando-a inadequada. Carolina percebeu imediatamente a desaprovação e se sentiu profundamente desconfortável, desculpando-se cedo e recusando educadamente a oferta de Dante de seu motorista levá-la para casa. Depois que Carolina saiu, Cecília confrontou Dante sobre a natureza de seu relacionamento com a secretária, expressando preocupação de que ele estivesse se envolvendo inapropriadamente com uma funcionária subordinada, e potencialmente criando situações problemáticas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Dante defendeu Carolina, explicando que ela havia salvado Sofia quando a menina se perdeu, que havia se tornado uma amiga querida da família, e que não havia nada inapropriado em seu relacionamento. Cecília não se convenceu, argumentando que outros funcionários provavelmente já estavam falando que a reputação de Dante poderia ser afetada, e que Sofia estava se tornando muito apegada a alguém que não tinha lugar permanente garantido em suas vidas. A discussão terminou com tensão não resolvida, com Dante firmemente recusando-se a parar de ver Carolina, apenas para satisfazer os preconceitos de classe da mãe, enquanto Cecília saiu visivelmente descontente e preocupada com as escolhas do filho. Carolina, por sua vez, estava profundamente perturbada depois do encontro com Cecília, reconhecendo que sua crescente proximidade com a família Montenegro estava criando complicações que ela havia tentado evitar desde o início. Ela começou a questionar se estava tomando decisões sábias ao se envolver emocionalmente com Sofia, se fosse honesta consigo mesma, desenvolvendo sentimentos românticos por Dante, que iam muito além de amizade ou gratidão profissional. Carolina sabia que havia barreiras sociais e profissionais significativas entre ela e Dante, e temia que eventualmente teria que se afastar para proteger não apenas sua própria carreira e coração, mas principalmente para evitar que Sofia sofresse quando o relacionamento inevitavelmente se tornasse insustentável. Ela começou a declinar convites para jantar com mais frequência, inventando desculpas sobre compromissos anteriores ou trabalho extra, criando distância deliberada, que deixou tanto Dante quanto Sofia confusos e magoados. Sofia reagiu particularmente mal ao distanciamento de Carolina, ficando visivelmente triste e irritada, com performance escolar declinando e comportamento em casa tornando-se mais desafiador. As babás reportaram que a menina chorava frequentemente perguntando por que Carolina não vinha mais visitá-las, se ela havia feito algo errado para afastar a amiga, e se talvez Carolina não gostava mais dela. Dante tentava explicar que Carolina estava simplesmente ocupada com o trabalho, mas Sofia não acreditava nas desculpas óbvias e começou a desenvolver ansiedade de separação, que se manifestava em relutância em ir para a escola e pesadelos frequentes. O psicólogo infantil que Dante consultou sugeriu que Sofia havia formado um vínculo de figura materna substituta com Carolina, e que a retirada repentina dessa presença estava reativando traumas relacionados à perda da mãe biológica anos atrás. Confrontado com o sofrimento óbvio de sua filha, Dante finalmente procurou Carolina diretamente, indo até seu apartamento em um sábado à tarde, para ter uma conversa honesta sobre o que havia mudado. Carolina inicialmente tentou manter as desculpas sobre estar ocupada, mas Dante gentilmente, mas firmemente pressionou até que ela admitisse suas verdadeiras preocupações, que o encontro com Cecília havia deixado claro que ela não era considerada adequada para estar próxima da família Montenegro, que as fofocas no escritório estavam começando a afetar como colegas a tratavam, e que ela estava desenvolvendo sentimentos por Dante que tornavam impossível manter a situação como estava sem, eventualmente, se machucar profundamente.
A confissão deixou ambos vulneráveis e expostos, com Dante ficando em silêncio por vários momentos antes de admitir que ele também havia desenvolvido sentimentos profundos por Carolina, que pensava nela constantemente, e que pela primeira vez desde perder Isabela conseguia imaginar um futuro com alguém novo. A conversa que se seguiu foi intensa e emocionalmente carregada, com ambos explorando seus medos, esperanças e as complicações práticas de um relacionamento romântico entre eles. Dante argumentava que não deveria importar o que sua mãe ou colegas pensassem, que ele era adulto capaz de tomar próprias decisões sobre vida pessoal, e que Carolina havia trazido mais alegria e significado para sua vida, e de Sofia nos últimos meses, do que ele havia experimentado em anos. Carolina expressava preocupações legítimas sobre dinâmicas de poder no trabalho, sobre o risco para sua carreira, se o relacionamento terminasse mal, e sobre a pressão de potencialmente se tornar figura materna para Sofia, quando ela não tinha certeza se estava pronta para essa responsabilidade enorme. Eles discutiram honestamente todos os obstáculos e desafios, sem romantizar a situação, ou fingir que seria fácil navegar as complexidades que existiam entre eles. Eventualmente, depois de horas de conversa profunda e algumas lágrimas de ambos os lados, eles concordaram em tentar desenvolver um relacionamento romântico real, mas com limites claros e comunicação constante para proteger todos os envolvidos. Carolina estabeleceu que queria manter sua posição no escritório e não receber nenhum tratamento especial ou promoções que pudessem ser atribuídas ao relacionamento com Dante. Ele concordou e sugeriu que talvez fosse melhor ela eventualmente procurar oportunidades em outros departamentos, ou até outras empresas, para eliminar completamente questões de conflito de interesse, mas apenas quando ela estivesse pronta e fosse genuinamente melhor para sua carreira. Eles também concordaram em ir devagar com Sofia, garantindo que a menina não tivesse expectativas prematuras sobre Carolina se tornar uma nova mãe, até que ambos estivessem absolutamente certos sobre o futuro do relacionamento. Os primeiros meses do relacionamento foram cautelosos mas profundamente satisfatórios para ambos. Dante redescobriu como era ter uma parceira que o desafiava intelectualmente, que genuinamente se importava com seu bem-estar além de status ou dinheiro, e que trazia uma perspectiva diferente sobre vida, baseada em experiências completamente distintas das suas. Carolina descobriu que Dante era muito mais do que o executivo sério e focado que ela havia observado de longe por 3 anos, que ele tinha senso de humor seco e inteligente, que era profundamente dedicado a ser bom pai, apesar das inseguranças, e que tratava com respeito e consideração, genuínos que validavam seus sentimentos e opiniões independentemente das diferenças de posição social ou profissional. Eles passavam fins de semana explorando a cidade juntos com Sofia, descobrindo parques e museus que Dante nunca havia visitado, apesar de morar em São Paulo a vida toda, experimentando restaurantes étnicos em bairros populares que serviam comida deliciosa e autêntica, ao invés dos estabelecimentos caros e impessoais que Dante frequentava com clientes, e criando memórias simples mas significativas que enriqueciam as vidas de todos os três. Sofia floresceu completamente com a presença renovada de Carolina em sua vida, tornando-se mais confiante socialmente, melhorando dramaticamente na escola, e desenvolvendo novos interesses como leitura e artes manuais, que Carolina incentivava pacientemente. A menina começou a chamar Carolina de tia Carol, um termo de carinho, que Carolina inicialmente hesitou em aceitar, por medo de criar expectativas prematuras, mas que eventualmente abraçou reconhecendo que representava o lugar especial que ela ocupava na vida de Sofia, independentemente de como o relacionamento com Dante evoluísse. Dante observava as interações entre Carolina e sua filha, com uma gratidão profunda, e também com um reconhecimento crescente, de que Carolina possuía qualidades maternais naturais, que criavam exatamente o tipo de ambiente emocional nutritivo, que Sofia precisava para processar o trauma de perder a mãe biológica, e desenvolver-se como criança, emocionalmente saudável. A relação com Cecília continuou sendo tensa e complicada, com a matriarca da família Montenegro, mantendo uma distância fria de Carolina, durante os raros encontros familiares, que não podiam ser evitados. Cecília fazia comentários sutilmente críticos sobre diferenças de background,
sobre incompatibilidades culturais, e sobre preocupações com o que a sociedade paulistana diria sobre Dante namorando uma secretária. Dante defendia Carolina consistentemente durante essas situações desconfortáveis, estabelecendo limites firmes com a mãe sobre interferências na vida pessoal dele, mas a tensão familiar criava estresse adicional, que Carolina internalizava mesmo quando tentava fingir que não a afetava. Ela ocasionalmente questionava se estava sendo egoísta, ao insistir no relacionamento, sabendo que criava divisões na família Montenegro, e potencialmente afetava Sofia, que agora tinha que navegar a desaprovação óbvia da avó paterna em relação à tia Carol. O ponto de virada aconteceu durante uma crise familiar inesperada, quando Cecília sofreu um derrame cerebral leve, que requereu hospitalização e cuidados intensivos por várias semanas. Dante ficou completamente sobrecarregado tentando equilibrar visitas hospitalares diárias, responsabilidades de trabalho que não podiam ser adiadas, e cuidados com Sofia que estava assustada com a possibilidade de perder a avó também. Carolina, sem hesitar um segundo, assumiu a responsabilidade completa por Sofia durante esse período crítico, levando a menina para a escola, ajudando com lições de casa, preparando refeições nutritivas e oferecendo o suporte emocional constante que uma criança de 7 anos precisava durante uma crise familiar estressante. Ela também organizou a agenda de Dante, coordenou com a equipe médica e garantiu que todos os detalhes práticos fossem gerenciados para que ele pudesse focar exclusivamente na recuperação da mãe sem se preocupar com outros aspectos da vida, que continuavam exigindo atenção. Durante uma das visitas hospitalares, quando Cecília já estava consciente e em recuperação, ela pediu para falar com Carolina sozinha. A conversa que se seguiu foi emocional e transformadora para ambas as mulheres. Cecília admitiu que havia sido injusta e preconceituosa em seu julgamento de Carolina, que durante as semanas de hospitalização, havia observado, através de conversas com Dante e Sofia, o quanto Carolina genuinamente se importava com a família, e o quanto ela havia se sacrificado para ajudar durante a crise, sem esperar nada em troca. Ela reconheceu que suas objeções ao relacionamento haviam sido baseadas em superficialidades de classe e status social, ao invés de verdadeiro caráter, e que Carolina havia demonstrado muito mais integridade, dedicação e amor genuíno do que muitas mulheres de sociedade que Cecília havia considerado candidatas apropriadas para Dante. Ela pediu desculpas sinceras por seu comportamento anterior e expressou esperança de que Carolina pudesse perdoá-la e dar-lhe uma chance de recomeçar o relacionamento em bases mais justas e respeitosas. Carolina ficou profundamente tocada pela vulnerabilidade e honestidade de Cecília, reconhecendo o quanto custara para a matriarca orgulhosa admitir erro e preconceito. Ela aceitou as desculpas com graça e ofereceu sua própria compreensão de que Cecília estava protegendo a família da melhor forma que sabia, e que mudanças de perspectiva levavam tempo, especialmente para alguém criado em ambiente onde distinções de classe eram fundamentais para a identidade social. A partir daquele momento, Cecília fez esforços genuínos para conhecer Carolina como pessoa individual, fazendo perguntas sobre sua família, seus interesses, suas experiências de vida, e gradualmente desenvolvendo respeito real e eventualmente afeto pela mulher, que claramente amava seu filho e neta com coração completo e sem reservas. A transformação no relacionamento entre Carolina e Cecília removeu um dos maiores obstáculos emocionais que havia pairado sobre o romance, permitindo que todos respirassem mais facilmente e se conectassem mais autenticamente. Aproximadamente um ano após começarem a namorar oficialmente, Dante decidiu que estava pronto para propor casamento a Carolina. Ele planejou cuidadosamente com Sofia, que estava absolutamente emocionada com a possibilidade de Carolina se tornar oficialmente sua nova mãe. Ao invés de uma proposta elaborada e pública que sabia que deixaria Carolina desconfortável, Dante organizou um jantar íntimo em casa com apenas ele, Carolina e Sofia. Durante a sobremesa, Sofia apresentou a Carolina um desenho que havia feito mostrando as 3 figuras de mãos dadas com a legenda Nossa Família, e então Dante ajoelhou-se com um anel que havia escolhido cuidadosamente, algo elegante, mas não ostensivo, com um diamante modesto, em configuração clássica, que refletia o estilo de Carolina.
Ele falou do coração sobre como ela havia transformado completamente suas vidas, como não conseguia imaginar futuro sem ela, e como queria oficialmente torná-la parte da família Montenegro, se ela o aceitasse. Carolina chorou enquanto ouvia a proposta, emocionada não apenas pelas palavras de Dante, mas principalmente pela inclusão óbvia de Sofia em todo o processo, reconhecendo que o pedido de casamento não era apenas sobre relacionamento romântico entre adultos, mas sobre criar uma unidade familiar genuína, onde todos os membros eram valorizados igualmente. Ela aceitou com alegria e gratidão, abraçando tanto Dante quanto Sofia, enquanto os três choravam e riam simultaneamente em um momento de pura felicidade compartilhada. Sofia imediatamente começou a planejar o casamento, fazendo listas de cores favoritas, e sugerindo que talvez pudesse ser da minha usando um vestido que combinasse com o da Carol, demonstrando o entusiasmo infantil adorável, que tornou o momento ainda mais especial e memorável para todos. O planejamento do casamento revelou novamente as diferenças de perspectiva e experiência entre Carolina e a família Montenegro, mas desta vez todos abordaram as discussões com respeito mútuo e disposição para encontrar compromissos que honrassem ambas as tradições e preferências. Carolina queria uma cerimônia relativamente simples que incluísse sua família do interior do Paraná, que não estava acostumada com eventos de alta sociedade, enquanto Dante sentia a obrigação social de convidar parceiros de negócios importantes e membros da extensa família Montenegro. Eles eventualmente concordaram em uma cerimônia de tamanho médio em um local elegante, mas não excessivamente ostensivo, com decoração sofisticada mas calorosa, que refletia a personalidade de ambos, e um menu que incluía tanto opções gourmet quanto alguns pratos tradicionais que eram significativos para a família de Carolina. A família de Carolina ficou inicialmente intimidada com a perspectiva de participar de um casamento com a elite paulistana, mas Dante e especialmente Cecília fizeram esforços genuínos para fazer todos se sentirem bem-vindos e valorizados. Cecília passou tempo conversando longamente com os pais de Carolina durante o ensaio do casamento, descobrindo histórias fascinantes sobre como eles haviam criado uma filha tão notável, apesar de recursos limitados, e expressando gratidão genuína pelo fato de que Carolina estava trazendo valores sólidos e perspectiva equilibrada para a família Montenegro. Os irmãos mais novos de Carolina foram convidados a participar da cerimônia em papéis específicos, garantindo que a família dela fosse tão visível e honrada quanto a família dele durante a celebração. O casamento em si foi uma celebração linda e emocionante, que conseguiu equilibrar perfeitamente elegância e warmth, tradição e personalidade individual. Carolina estava deslumbrante em um vestido de noiva que havia escolhido com a ajuda de Cecília e de sua própria mãe, simples mas impecavelmente cortado, que enfatizava sua beleza natural, sem ostentação desnecessária. Sofia roubou a cena como daminha radiante, levando as alianças com seriedade adorável e sorrindo enormemente durante toda a cerimônia. Dante estava visivelmente emocionado durante os votos, especialmente quando Carolina incluiu promessas específicas de amar e cuidar de Sofia, como se fosse sua própria filha, reconhecendo explicitamente o papel de mãe que estava assumindo além de esposa. A recepção foi animada e alegre, com convidados de todos os backgrounds se misturando surpreendentemente bem, unidos pela celebração óbvia de um casal que claramente amava profundamente um ao outro e estava construindo uma família baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. A lua de mel foi estrategicamente planejada para incluir Sofia, reconhecendo que a transição para a nova dinâmica familiar seria mais suave se todos participassem juntos desse momento especial. Eles passaram 2 semanas em um resort familiar na costa brasileira, alternando entre atividades divertidas para Sofia e momentos de romance privado para o casal, quando a menina estava em programas supervisionados para crianças. Foi durante essa viagem que Sofia começou espontaneamente a chamar Carolina de mãe ao invés de tia Carol, um desenvolvimento emocional que fez Carolina chorar de felicidade e também de reconhecimento da responsabilidade profunda que esse título carregava. Dante observou a transformação com gratidão e também com alguma melancolia, reconhecendo que Isabela sempre seria a mãe biológica de Sofia,
e parte importante da história da menina, mas que Carolina estava oferecendo à filha dele exatamente o amor maternal ativo e presente que Sofia precisava para prosperar. Os primeiros anos de casamento trouxeram ajustes significativos, mas principalmente positivos para todos os membros da nova família. Carolina formalmente deixou sua posição na Montenegro Incorporações, não por pressão de Dante, mas por reconhecimento próprio de que queria evitar completamente qualquer aparência de conflito de interesse ou favorecimento que pudesse comprometer sua integridade profissional ou a reputação de Dante. Ela aceitou uma posição em uma organização sem fins lucrativos, focada em educação e desenvolvimento profissional para jovens de baixa renda, trabalho que era extremamente significativo para ela e que pagava consideravelmente menos que a posição corporativa, mas oferecia satisfação pessoal muito maior. Dante apoiou completamente a decisão, admirando a integridade de Carolina em priorizar propósito sobre compensação financeira, mesmo quando não havia mais necessidade econômica de trabalhar. Carolina descobriu que ser madrasta era simultaneamente mais desafiador e mais gratificante do que havia antecipado. Sofia ocasionalmente tinha momentos de confusão emocional sobre lealdade à memória da mãe biológica versus amor pela nova mãe presente em sua vida cotidiana, e Carolina navegava essas situações com sensibilidade impressionante, sempre honrando Isabela e encorajando Sofia a manter memórias vivas da mãe que perdeu, enquanto simultaneamente construía novo vínculo maternal que era único e especial. Eles estabeleceram tradições familiares, que incluíam tanto novos rituais, quanto alguns que Isabela havia começado com Sofia, criando continuidade que honrava o passado, enquanto abraçava o presente e futuro. Dante transformou-se significativamente como pai e como pessoa durante os anos de casamento com Carolina. Ele reduziu drasticamente horas de trabalho para estar mais presente em casa, delegando mais responsabilidades para executivos competentes, e redescobrindo que sucesso profissional não precisava vir às custas de vida familiar rica. Ele participava ativamente da rotina diária de Sofia, ajudando com lições de casa, comparecendo a apresentações escolares e criando memórias através de atividades simples, que não custavam fortunas, mas eram infinitamente valiosas em termos de conexão emocional. Carolina frequentemente comentava orgulhosamente sobre como Dante havia evoluído de pai periférico, que compensava a ausência com presentes caros, para pai genuinamente envolvido, que entendia que presença era o presente mais valioso que poderia oferecer à filha. A família expandiu-se quando Carolina engravidou 2 anos após o casamento, notícia que trouxe alegria mista para Sofia, que estava emocionada com a perspectiva de ter irmão ou irmã, mas também secretamente preocupada de que bebê pudesse reduzir a atenção que ela recebia dos pais. Carolina e Dante foram extremamente atenciosos em incluir Sofia em todo o processo da gravidez, levando-a para consultas médicas quando apropriado, permitindo que escolhesse decoração para quarto do bebê, e constantemente reafirmando que ela seria sempre amada igualmente, e que um novo irmão ou irmão apenas expandiria o amor da família ao invés de dividi-lo. Sofia gradualmente se entusiasmou genuinamente com a chegada do bebê, fazendo planos elaborados sobre como seria a melhor irmã mais velha do mundo, e como ensinaria ao bebê todas as coisas importantes que havia aprendido ao longo de seus agora 10 anos de vida. O nascimento do filho, que receberam o nome de Lucas, foi um momento de alegria indescritível para toda a família. Sofia estava absolutamente encantada com o irmãozinho, e levava seriamente sua responsabilidade de irmã mais velha, ajudando a trocar fraldas, cantando canções de ninar, que Carolina havia ensinado, e orgulhosamente apresentando Lucas para amigos e professores na escola. Dante ficou emocionado ao ter a experiência de estar verdadeiramente presente desde o nascimento de um filho, algo que ele havia perdido em grande parte com Sofia, devido ao foco excessivo em trabalho durante aqueles primeiros anos. Carolina navegava a maternidade de recém-nascido com graça apesar da exaustão óbvia, e frequentemente comentava sobre como estava grata por ter o apoio de Dante, que era parceiro verdadeiro, em cuidados parentais, ao invés de simplesmente ajudante ocasional, como muitos pais de sua geração haviam sido.
Cecília tornou-se avó extremamente presente e carinhosa, tanto para Sofia quanto para Lucas, frequentemente comentando sobre como sua perspectiva sobre vida havia mudado dramaticamente desde que quase perdeu a vida no derrame anos atrás. Ela acreditava Carolina por ajudá-la a entender que verdadeiro valor de pessoa não tinha nada a ver com sobrenome ou conta bancária, mas sim com caráter, integridade e capacidade de amar genuinamente. Cecília desenvolveu relacionamento próximo com os pais de Carolina, e as duas famílias frequentemente se reuniam para celebrações que combinavam tradições de ambos os lados, criando uma extensão familiar verdadeiramente integrada, onde diferenças socioeconômicas originais se tornaram completamente irrelevantes diante de conexões humanas autênticas e amor compartilhado. A carreira de Carolina na organização sem fins lucrativos floresceu conforme ela subia de posições iniciais para eventualmente diretora de programas, desenvolvendo iniciativas inovadoras que ajudavam milhares de jovens de baixa renda a acessar educação de qualidade e oportunidades profissionais que transformavam trajetórias de vida inteiras. Ela usava suas próprias experiências de mobilidade social para informar programação que era prática e efetiva, e ocasionalmente dava palestras em universidades e conferências sobre a importância de criar caminhos acessíveis para talento, independentemente de origem socioeconômica. Dante apoiava o trabalho dela com entusiasmo, ocasionalmente usando conexões empresariais para abrir portas para a organização, e também implementando programas similares dentro da Montenegro, em corporações que recrutavam e treinavam jovens talentosos de comunidades subrepresentadas. Sofia cresceu para ser uma adolescente equilibrada e consciente socialmente, atribuindo muito de sua perspectiva compassiva à influência de Carolina, que sempre enfatizava a importância de empatia, serviço comunitário e reconhecimento de privilégios. Ela voluntariava regularmente na organização onde Carolina trabalhava, ajudando com programas de tutoria para crianças mais jovens e descobrindo paixão por educação, que eventualmente influenciaria suas escolhas de carreira futura. Sofia mantinha memórias carinhosas de Isabela, através de álbuns de fotos que Carolina havia cuidadosamente preservado, e histórias que Dante compartilhava regularmente, mas também reconhecia abertamente que Carolina era sua mãe no sentido mais completo e significativo da palavra, alguém que havia escolhido amá-la e criá-la, não por obrigação biológica, mas por compromisso genuíno e afeto incondicional. Durante o 10º aniversário de casamento, Dante e Carolina renovaram seus votos em uma cerimônia íntima, que incluiu apenas família imediata e amigos mais próximos. Sofia, agora com 17 anos, fez um discurso emocionado sobre como Carolina havia mudado completamente suas vidas para melhor, como havia ensinado a todos eles sobre o que realmente importava na vida, e como estava grata todos os dias por aquele momento fatídico, quando Carol havia encontrado uma menina perdida e assustada na calçada anos atrás. Lucas, com 8 anos, apresentou flores para ambos os pais e declarou orgulhosamente que tinha a melhor família do mundo inteiro. Cecília também discursou, falando abertamente sobre suas próprias transformações e sobre quanto havia aprendido com Carolina sobre humildade, graça e amor genuíno, que transcendia barreiras artificiais de classe social. Carolina, em suas próprias palavras durante a renovação de votos, refletiu sobre a jornada extraordinária, desde aquela tarde em que era apenas uma secretária invisível, que ninguém realmente notava até se tornar parte integral da família Montenegro, e também descobrir sua própria voz e propósito, através do trabalho significativo e dos relacionamentos autênticos que havia construído. Ela agradeceu Dante por tê-la finalmente visto, não apenas fisicamente, mas por realmente reconhecê-la como pessoa completa com valor intrínseco, independente de sua posição ou utilidade funcional. Ela agradeceu Sofia por ter confiado nela naquele primeiro dia assustador, e por continuar confiando nela, através de todos os anos seguintes, à medida que construía um relacionamento maternal que era escolhido mutuamente e profundamente significativo. Ela agradeceu Lucas por tê-la tornado mãe biológica e expandido sua capacidade de amar de formas que nunca havia imaginado possíveis. E ela agradeceu Cecília e toda a família Montenegro
por eventualmente abrirem corações e mentes para aceitar alguém de fora, e por ensinarem que famílias verdadeiras são construídas através de amor e compromisso, ao invés de apenas laços sanguíneos ou expectativas sociais. Dante, em seu discurso, falou sobre como sua vida havia sido transformada completamente desde aquela tarde, quando viu Carolina cuidando de Sofia na calçada, e realmente a enxergou pela primeira vez depois de 3 anos de cegueira. Ele admitiu que havia desperdiçado tanto tempo focado em coisas erradas: sucesso profissional, acumulação de riqueza, manutenção de aparências sociais, enquanto negligenciava o que realmente importava: conexões humanas genuínas, presença autêntica na vida das pessoas que amava, e construção de legado baseado em impacto positivo, ao invés de apenas conquistas materiais. Ele creditava Carolina por tê-lo ensinado essas lições fundamentais, não através de sermões ou críticas, mas simplesmente através de seu exemplo vivo de como priorizar o que realmente importa na vida. Ele declarou que seu maior orgulho não eram os prédios que sua empresa construía, ou os lucros que geravam, mas sim a família que haviam criado juntos, e as vidas que Carolina tocava através de seu trabalho dedicado em servir comunidades necessitadas. E assim, queridos espectadores do canal Corações Sem Classe, essa é a história linda e inspiradora de como Carolina Mendes, uma secretária que era completamente invisível para todos ao seu redor, incluindo o próprio chefe, transformou-se na heroína, que salvou não apenas a filha de um executivo, mas eventualmente toda uma família que estava perdida de formas que nem percebiam até ela entrar em suas vidas. É a história de como um momento de bondade compassiva, encontrar uma criança perdida e ficar com ela, até que estivesse segura, pode mudar trajetórias de vidas inteiras e criar conexões que duram para sempre. É a prova de que às vezes as pessoas mais importantes em nossas vidas estão bem na nossa frente o tempo todo, mas não conseguimos vê-las porque estamos tão focados em coisas superficiais, como status social ou hierarquias profissionais, que nos impedem de reconhecer valor verdadeiro e beleza autêntica quando estão bem diante dos nossos olhos. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre quem são as pessoas invisíveis na sua própria vida, que merecem ser realmente vistas e valorizadas, por favor deixe seu like neste vídeo para mostrar que você acredita no poder de bondade genuína e amor que transcende barreiras sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal Corações Sem Classe e ativar o sininho de notificações para nunca perder nossas histórias emocionantes que provam que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho quando pessoas mantêm corações abertos e têm coragem de desafiar preconceitos e expectativas sociais. Compartilhe nos comentários aqui embaixo se você já foi invisível para alguém que eventualmente aprendeu a te valorizar, ou se você já ignorou alguém importante que depois se tornou essencial na sua vida. Queremos ouvir todas as suas histórias inspiradoras. Lembre-se sempre que cada pessoa que você encontra está carregando uma história única e tem valor intrínseco, independentemente de posição social ou profissional. Então pratique ver realmente as pessoas ao seu redor com olhos de compaixão e curiosidade genuína, porque você nunca sabe quando alguém que parece invisível pode se tornar a pessoa mais importante da sua vida. Até o próximo vídeo repleto de emoção e inspiração, e que todos vocês encontrem o amor verdadeiro, que os vê exatamente como são, e os valoriza profundamente. Beijinhos enormes e fiquem todos com Deus.